nós já temos vídeos forrando botões que eu acho que é uma das melhores sacadas, né? Embora o balancinho seja perfeito para muitas coisas. A ideia é mostrar como regular, tá? O balancinho. Por que eu acho que o balancinho é um investimento legal? Ele não é indispensável, né? Até porque quando a gente vai quando a gente precisa de um botão, uma peça, né? Que a gente faça um sapatinho, uma bolsinha, um babador, seja lá qual for aí o teu produto, colocar botão de pressão numa sapataria não é caro, né? Às vezes até para quem faz casaquinhos ou blusõezinhos para bebê, né? Enxovais também usa os botões de tic-tac plástico, não é caro para colocar no sapateiro. Mas para quem tem um balancinho dentro do ateliê, é rápido porque tu faz o que tu precisa do jeito que tu quer. E se der errado, né, que é uma coisa comum no mundo do artesanato, do feito à mão, a gente faz de novo, tá ali no mesmo, né, naquele mesmo instante para repetir o processo. Para quem é louca por botão, que nem nós, sabe que botão é caro, né? Botão é uma coisa relativamente cara, existem peças lindíssimas que devem ser valorizadas, inclusive, né, porque tem muitas artesãs que fazem botões lindos, então a gente tem que valorizar. Mas a gente sabe que botão é caro e é uma senhora estoque, né, uma senhora bagagem ter um estoque ali, porque às vezes não é o que tu precisava, não é do tamanho que tu precisava, às vezes que não tem a quantidade que tu precisava, né? Vai fazer um projeto, tem um botão, mas tem um número pequeno, daí tu compra e nunca é o suficiente, né? Então, era falar para vocês sobre essas ideias. Eu vou mostrar para vocês o meu quadro de botões, tá? Já que a gente tá falando de botões. Lá de cima, ó. Lá em cima eu tenho um quadro. Eu não consigo chegar tão próximo também, ó. Mas tudo que tem aqui dentro desse quadro são botões. Tem algumas etiquetas aqui da nossa marca, né? Tem as nossas 2 etiquetas, mas o restante é tudo botão forrado por mim, botão comprado, botão ganhado, botão, um mais lindo do que o outro, ó. Então, botão é realmente uma preciosidade, né, meninas? Alguns até feitos por mim aqui, mas a maioria eu fui trazendo por aí mesmo. Eu quero falar para vocês sobre alguns mitos, mas eu quero falar sobre os mitos. O balancinho, esse meu tá colocado numa madeira, né, numa pedaço de madeira, eu mandei fazer, casualmente estava fazendo uns móveis naquele momento e pedi pra pessoa já aproveitar e fazer essa tábua, tá? Porque o balancinho, ele é uma coisa onde a gente faz força, né? Não é muito difícil, mas é um trabalho que requer força. Então, ele precisa de uma estabilidade. Por isso, ele já vem, né, com esses 2 furinhos aqui, nesse formato. Se vocês notarem aqui, o meu já tem os parafusos, né? Eu não vou retirar pra gente mostrar isso. Mas ele vem com esses 2 espaços aqui pra ser fixado mesmo, tá? Ser fixado num espaço, numa mesa, numa banqueta, né? Uma bancada, ele precisa, o ideal é que ele fique fixo, tá? Como a gente muda muito, né, a nossa vida artesanal, ela é muito de mudança, a gente muda o móvel para cá, muda o móvel para lá, eu preferi então escolher uma tábua bem pesada, né, que não precisa ser essa, obviamente, que desse para ele uma estrutura dele não se movimentar. Então eu fiz um espaço bem grandinho, tá? Vou falar desse tamanho aqui para vocês saberem, às vezes é importante, né? É legal a gente saber. Qual é o tamanho desse queridinho aqui? Vocês verem que ela é bem grande, ainda tem espaço para eu colocar aqui o que eu vou usar, né?
Ó, ela é uma tábua que tem quase 25 centímetros, na verdade ela tem 24, né, por 30 centímetros, 20 por 34. Ela fica com uma estrutura que quando eu quero colocar uma peça aqui, quando ela é maior, né, como uma bolsa, uma bolsinha, alguma coisa que eu vou colocar aqui, eu posso já colocar, separar os meus botões aqui em cima, né. Então eu quis fazer maior para ele ficar ser dele mesmo, né? Todo o espaço ter para colocar os botões, as partes. Mas não era sobre isso que a gente ia falar, né, meninas? É sobre regular. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, tá? O balancinho tem que estar regulado para funcionar. Quando a gente coloca botões, a gente acaba dizendo, né, que a gente coloca os botões assim. Eu coloquei esse, ó, para deixar. Quando a gente coloca um botão numa peça, a gente tem que abrir e fechar ele 3 vezes, tá? Depois de pronto, né? 1, 2 e 3. Porque se ele tiver que escapar, ele vai escapar numa dessas 3 vezes, né? Um teste triplo vai nos garantir. Então, ele precisa estar firme, porque senão ele não aperta o suficiente ou aperta demais e danifica também o tecido, né? No caso desse aqui, é um botão que a gente chama de tic-tac, né? Normalmente, que ele é todo de metal. Então, se o meu balancinho estiver muito apertado, ele pode acabar, inclusive, furando aqui esse tecido, né? E quando se trata de uma necessaire ou alguma peça que vai ser muito manuseado, ele tem que estar com um ajuste bem bom, para não ficar nem apertado demais, nem frouxo demais. É o ajuste. Então, eu vou falar sobre esse ajuste. Cada matriz, toda vez que tu for trocar de matriz, tu tem que ajustar. Isso é fato, assim, não é uma peça que eu regulei, coloquei, instalei, tá regulada. Não, a cada matriz a gente vai precisar regular de novo para usar, tá, meninas? Então, vamos regular toda vez que colocar uma matriz. Quero falar sobre essa parte aqui também, ó, que é uma das regulagens, né? O balancinho, ele pode ser colocado em qualquer lugar que tu queira, né? Como nós já falamos sobre isso. Então, essa manivela, ela não tem uma ordem certa para fazer. Antes de tu colocar numa peça fixa, na bancada, na mesa, onde tu for colocar, tu regula ela para ti, para tua necessidade. Eu não posso mostrar essa regulagem, como ela acontece, toda ela, porque o meu já tá fixo aqui, eu não ia desparafusar. Mas eu vou explicar como é que a gente faz. Mostrando o quê? Então, essa é a frente do balancinho, né? E tu tem que encontrar nele a melhor maneira para tu fazer. Dependendo do espaço onde tu estiver, tu vai baixar ele para frente, ó. E aí ele vai ficar reto aqui. Mas depende da tua altura e do lugar que tu melhor te acomodar. Essa manivela poderia não estar para cima, poderia estar mais para baixo, para qualquer outro lugar, para tu ver qual é a tua melhor força, né? Se tu é canhota, por exemplo. Então, eu posso deixar essa peça em qualquer lugar. E como que eu decido qual é o lugar? Qual é o melhor jeito para eu fazer força, né? Às vezes a tua melhor força é sentir que veio só até aqui. Ela poderia estar lá para trás e tu saber que tu puxa até ficar reto assim, que esse é o teu melhor movimento. Como que tu descobre isso? Assim, tá? Eu nem tirei todas as marcações do meu porque eu queria colocá-las junto com vocês, então já vou limpar para mostrar. Como que a gente regula? Eu vou soltar o meu e aí ele não vai fazer toda a volta. Sem uma parte fixa embaixo, ele faz todo o giro, ele fica todo solto. Como que a gente faz isso? A gente gira, né, como todo o sistema de giro, né, o nosso comum pelo menos, da maioria das coisas que nós conhecemos no Brasil, quando a gente coloca pro lado horário, aperta, né, quase todas as nossas tampas. E no sentido anti-horário a gente frouxa. Então eu vou frouxar ele, tô frouxando ele no sentido anti-horário, e aqui dentro ele tem uma mola.
bem forte, que é o que faz essa resistência, tá? Então não tirem toda ela. A gente enxerga, né, esse parafuso aqui, a gente vai subindo, subindo, até emparelhar esse parafuso, ó. E a partir de que ele está parelho aqui, não tem mais nada sobrando, a gente continua afrouxando e ele vai aparecer, ó, até o final aqui dessa, né? Ele começa a aparecer a mola. Aqui, ele tem um pedacinho de mola solta aqui. Deixa eu mostrar ela de perto pra vocês. Aqui. Ele já começa, ó, a aparecer esse espaço aqui, vocês estão vendo? Quando ele tá com esse espaço, com essa folga, significa que ele tá todo frouxo, tá vazio já aqui dentro. E aí a gente consegue, ó, vocês viram que ela fica, ela faz até uns cleque, ó. Ela fica toda solta. Vocês notaram que quando eu tava fechando aqui, colocando o meu botão com ele fechado, ele só vinha até aqui, o meu balancinho. Quando eu frouxei toda essa parte, ele vai fazer, ele faria toda a volta, ele tá batendo lá, ele só não vai mais porque eu parei, né? Porque eu encostei na tábua aqui. Então, ele faz toda essa volta, tá? Com essa parte toda frouxa aqui, aparecendo um pouquinho dessa mola, vocês conseguem ajustar ele para melhor necessidade de vocês de uso mesmo. Então, tu vai girar ele vira toda a volta, solto no ar ele vai virar e tu vai colocar no lugar que tu prefere, né? Se ele vai fazer a volta, tu pode colocar ele estando originalmente aqui. A maioria das pessoas, inclusive, usa ele aqui, né? Reto, para ele não ocupar tanto espaço. O meu eu prefiro aqui, para trazer nesse giro que é mais ou menos assim, tá? Então, tu faz toda a volta, acha o lugar que tu gosta e parafusa de novo. Esconde a mola, tá? Esconde a mola. Então, essa é uma das regulagens para deixar, ó, o meu só vem até aqui e vai um pouquinho para lá. Porque quando eu ajustei, eu escolhi para ter esse espaço, não encostar nem aqui, nem aqui, tá? Foi uma opção mesmo. Agora, vamos para a regulagem das matrizes. Para a regulagem das matrizes, a gente vai precisar colocar a matriz. Eu vou limpar o meu aqui com álcool, porque vocês viram que tem umas marcações de caneta permanente, né? Eu vou tirar para fazer de novo. Vou tirar todas. E caneta permanente só sai com álcool, né? Pra não confundir aí, eu também não vou usar uma caneta vermelha, tá? Eu vou usar uma caneta preta. Guardem em mente, então. Eu vou usar uma caneta permanente, mas para quem não tem, não gosta, não quer, pode ser também uma esmalte, tá? Esmalte de unha para fazer essas marcações. Para ajustar ele é legal a gente ter essas marcações. Pronto, o meu não tem mais marcas. Agora eu vou. Como é que eu vou regular? Eu vou colocar a minha matriz. Eu vou mostrar duas porque a de botão não encaixa aqui, né? Vou mostrar essa de plástico. Esse é um dos tic-tac mais usados, né? Que é o botãozinho transparente, que é usado para bolsas. Que aí ele não interfere na qualidade da tua estampa, né? Tu não precisa ter o botãozinho de muitas cores combinando, então tu compra o transparente, aparece o tecido e não compromete ninguém. Ele tem o lugar certo, né, para colocar. E é sempre muito fácil da gente identificar, porque a parte que fica em cima, ela é estreita, né? O buraquinho que tem aqui em cima, ele é mais estreito. No caso aqui, ele tem até um parafuso, ao formato, né, de uma rosca. Eu vou encaixar ela aqui. Tem que colocar a matriz, tá? Sem o botão, só a matriz. E essa parte que é essa
a frentezinha do botão, ela é colocada embaixo. Então, a gente coloca aqui, mesmo a matriz sendo de plástico, tá? Coloca a matriz. Acho que não é essa, então, é outra parte. Opa. Ela entra no lugar aqui, ela tem um espaço específico, cada matriz vai ter um formato, então às vezes uma não entra tanto aqui embaixo, outra entra mais e algumas nem entram, né? Elas vão se encaixando perfeitamente. Então as de cima, a parte de cima é a parte interna do botão. Deixa eu pegar aqui. Ó, neste caso aqui, a frente do botão, né, desse transparente aqui é sempre essa tampinha aqui. E do lado de cá são as partes que fecham, né, as partes internas que ficam internas do botão. Então, a parte lisa, a tampinha do botão, que nesse caso aqui era liso, né, o transparente que eu mostrei pra vocês, não era de argola, ele era inteiro. A tampinha do botão, ela fica para baixo, a parte mais externa do botão ela fica para baixo, até quando a gente for forrar botão. Então, nós vamos colocar as matrizes no lugar certo, sem botões, tá? E vamos soltar esse parafuso aqui, gurias. Dá para vocês verem bem, eu acho que tá numa posição boa de enxergar, né? Então, a gente vai soltar. O que que é soltar, gurias? Soltar é anti-horário, tá? Ó. A gente vai soltar esse botão até ele encostar aqui em cima, né? Porque uma matriz, ela tem um lugar específico. A gente vai deixar retinho aqui, ó. Botão e parafuso vão ficar bem retinho. Não precisa... não sobra nada e não falta nada de ninguém. Aí, a gente vem com uma caneta permanente ou com esmalte e marca 4 pontos. Divide esse botão em 4 partes, tá, gurias? Ó, divide. Marca aqui, pode marcar o parafuso também, não tem problema, ó. Tá? E divide em 4 partes. E tu pode fazer essas marcações também com esmalte. Eu tenho, então, a minha matriz, o meu balancinho marcado, dividido em 4 partes. Coloquei a matriz, soltei o parafuso até ficar parelho aqui, não sobra ninguém. Baixo a alavanca, ó, encosto e pressiono, ó. Encosto e fico pressionando, tá? E aí, o que que eu faço depois disso? Né? Seguro ela, firmo assim, ó, que é onde ela tá bem firme, é a pressão do botão. Seguro e dou a pressão, que é como eu fecharia o meu botão. E vou soltar, ó. Estão vendo que ela tá... Opa, soltou demais, né? Essa é a mola que eu falei pra vocês, né? Então, eu vou colocar a mola no lugar e fazer de novo. Por isso que a gente tem que ter um cuidado, né? Porque ela tem uma força descomunal, mas ao vivo tem disso, né, gurias? Prende a mola. Certo? Então, vou recapitular. Coloquei as matrizes, soltei toda, ela tá toda solta, né? E vou baixar aqui, fazer a pressão e vou segurar e vou, no sentido agora horário, eu vou apertar até que essa peça de qualquer marca de balancinho encoste aqui embaixo. Toda a regulagem suma. Tá? Agora, a gente vê um pedaço de parafuso aparecendo aqui, eu continuei segurando e coloquei todo o botão aqui pra dentro. Esse é o lugar que, quando eu soltar minha manivela, essa vai ser a regulagem para essa matriz que eu vou usar agora. Vou soltar e essa é a quantidade para essa matriz.
soltei. Agora eu vou vir aqui para mostrar a nossa marcação aqui, ó. Por que que eu marquei todo? Vocês viram que quando eu marquei ele tava reto, né? Fiz reto, agora ela tá separada. Essa daqui, meninas, ó. Quando a gente regula a nossa matriz, a gente regula ela sem tecido e sem botão. E é por isso que às vezes ela não fica regulada o suficiente, porque nós regulamos e agora a gente vai colocar tecido, botão, então esse espaço é outro. O que que eu fiz? Soltei tudo, conheço então agora a minha medida para essa matriz e eu vou soltar uma quarta parte dessa volta, ó. Tá? Eu vou escolher uma aqui, ó. Eu vou escolher essa daqui, por exemplo. Poderia escolher qualquer uma, né? Porque são todas iguais. E vou soltar. Soltar, lembra, é anti-horário. Então, essa marcação tá aqui, ó. Por isso que é legal a gente olhar quando tem a regulagem em cima. E eu vou soltar uma quarta parte. No sentido anti-horário, eu vou fazer o próximo risquinho vir parar aqui. Manualmente, ó. E é aqui, então, vocês viram que esse tava no meio desse X aqui, né? Eu troquei e soltei um quarto de volta. Esse quarto de volta que eu soltei aqui é a regulagem definitiva para essa matriz, tá? Vamos regular, então, essa de metal aqui pra gente ver essa... Uma de metal entra e sai fácil, ó. A de plástico que é chatinho. Lembrando, então, recapitulando, soltei, né? Trouxe aqui até o... Estão enxergando aí? Aqui. Deixa eu baixar um pouquinho vocês aqui. Ó. Deixa a mola retinha, solta tudo, né? Ó, elas são sempre diferentes, o buraco de baixo é maior, é só de encaixar. A de cima é de rosca, nesse caso. Soltei tudo, deixei parelhinho, mola e botão, né? Parafuso e botão, aliás, baixo. Pressiono. E aqui é o meu lugar. Dou a minha pressão de botão e solto um quarto de volta, tá? Lembra? Lembra então, né? Baixei a matriz, soltei tudo que eu queria e encontrei o meu botão, levo lá pra baixo pra não aparecer nenhum espaço aqui, ó. Fechei, encostei o botão no balancinho, solto, essa é a medida deste botão. Solto um quarto de volta no sentido anti-horário e quando eu for colocar, não existe isso de eu precisar fazer assim, ó, com o botão 1, 2, 3, 4, fazer força como as pessoas fazem. A gente coloca e pressiona. Uma vez só, a ferramenta foi feita para isso. Agora vamos falar daquela parte dos botões. Vamos colocar aqui um botão, né, gurias? Já que a gente tá aqui, vamos colocar. Essa é a parte que vai em cima. Não vou mostrar como é que é agora. Lembra que eu falei que o acabamento eu separo, boto um em cada potinho, inclusive. A argolinha vai aqui, né? Lembrando que eu falei que a parte de baixo é sempre a parte mais externa do botão. Coloco o tecido aqui. Quando eu vou fazer duas partes, ó, meninas, com o botão vai engatar, aqui eu uso um agulhão, pode ser qualquer ferramenta, né, que tenha para fazer essa marcação, para fazer eles ficarem iguais. Eu sei, então, que o meu botão eu quero que fique furado aqui, né? Então, eu furo e atravesso o tecido
para fazer o engate, né? Para fazer a peça se encaixar depois, no caso de acabamento, costurar e fazer todo. Venho aqui, posiciono o furinho, né? Cuido o sentido, lembrando que essa é a parte externa, então aqui seria o externo do meu tecido, né? Venho aqui, coloco e baixo e pressiono. Ó, só pressiono, né? Então ele fica, ele não aperta aqui o meu tecido, ó, a ponto de cortar ele. Por isso o balancinho não pode ser tão apertado, tá, gurias? E na caixinha da matriz eu deixo sempre também uma peça pronta, tá, meninas? Deixa eu mostrar aqui pra vocês que aqui eu tenho esse botão, ó. Na parte onde eu tenho a matriz e guardo esses botões, tem um botão forrado sempre, pra eu lembrar como é que é, tá? Na caixa dos pequenininhos tem os botõezinhos pequenininhos, né? Às vezes a gente vai fazer uma peça, ó, e não tem o botão específico. Então, esse é um retalho de um tecido, um micro retalho. Vocês viram que aqui na caixinha eu já vou guardando, ó, retalhinhos que saem, por exemplo, né, de um projeto que eu quero fazer. Eu já guardo aqui para fazer até botões que combinem com outras coisas. Retalhinhos, a retalhoteca tá sempre presente, né? Então, eu guardo esses retalhos porque eu sei que eu posso sempre forrar botão. Malha, até com manta, dependendo do tamanho do botão, tá? Aí eu venho aqui com aquela sobrinha de tecido fofa, ó. No caso aqui, porque eu guardo mesmo os moldezinhos, ó. Então, são 2 pedacinhos de tecido que num projeto vai combinar super bem, tá? Quando tava muito apertado, que nem o meu que não tava saindo aqui o de plástico, tu frouxa esse botãozinho aqui, tá? Esse botãozinho que faz essa regulagem. Tem gente que tira esse parafuso, tá? Mas não é legal tirar esse parafuso, porque se a matriz for muito estreita, aqui embaixo, essa parte que ela tem, e ela não tiver esse espaço fechadinho, a matriz pode se movimentar, né? Ah, então agora a gente já falou também dessa parte de frouxar aqui. Vocês não vão conseguir enxergar lá dentro, né? O parafusinho faz uma segurança.